Formar um grupo jovem numa paróquia, numa escola, numa obra social é uma atividade bastante desafiadora, mas ela é muito útil e com certeza vai trazer muitos frutos positivos na vida da sua comunidade. Nós já falamos semana passada sobre o que é o grupo jovem. Acho que você já deve ter se convencido do quanto ele é importante aí para a sua realidade. Mas como formar um grupo jovem? Dentro de uma realidade paroquial ou dentro de uma realidade escolar, enfim, como formar um grupo jovem? Essa foi a pergunta que ficou no final do episódio anterior do nosso podcast. E é essa pergunta que nós vamos responder aqui nesse episódio e dar alguns passos sobre o conhecimento mais profundo dessa dinâmica tão linda, tão maravilhosa e que infelizmente tem sido deixada de lado em alguns momentos de nossa realidade eclesial. Estamos falando sobre o grupo jovem. Vem conhecer um pouco mais sobre isso, como formar então um grupo jovem aí na sua realidade. Vem saber de tudo isso aqui nesse episódio do podcast Isso Aí. Vamos juntos! Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Não consigo me acostumar com essa vinheta, eu sempre acho ela muito maravilhosa, a musiquinha é bastante empolgante, espero que você goste também aí. Gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, eu sou o Padre Neto. Com muita alegria recebo você aqui nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de conhecimento sobre a nossa realidade eclesial. Você, jovem ou adulto, que acompanha o nosso podcast, seja muito bem-vindo e bem-vinda, e eu espero que você tenha gostado bastante do episódio anterior, onde nós falamos sobre grupo jovem, primeira parte. Você não ouviu? Então, para agora este episódio, volta no episódio anterior, certo? E depois volta pra cá de novo que a gente te espera. Nem se preocupa, só dá pausa aqui nesse e voltar no episódio anterior que você vai ver. Você vai precisar do episódio anterior pra continuar esse aqui. Tá igual os filmes da Marvel, meu Deus. E se você está vindo pelas rádios, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, de ter ficado pra esperar o nosso programa. Espero que a programação da rádio seja muito gostosa pra você. E esse nosso episódio aqui, ele faz parte dessa grade maravilhosa que é feita com muito carinho pra você que nos escuta. Recebo também com muito carinho você que está vindo pelo YouTube. Seja bem-vindo e bem-vinda. Fique aqui nesse espaço que é nosso para o nosso crescimento. Você que está vindo também pelos tocadores de áudio online, né? Pelo Spotify, pela Deezer. Seja bem-vindo e bem-vinda demais a esse nosso momento de fé, de crescimento, de fortalecimento. Se você quiser continuar nos ajudando a fazer esse podcast, sugira temas para nós a partir das nossas redes sociais. Então, assim, eu já estou acolhendo com muito carinho a galera que está chegando também para o meu Instagram. Então sejam todos bem-vindos e tragam também as sugestões do podcast. Eu sou o Antônio João Neto lá no Instagram. Fala comigo, diz: Padre, eu tenho esse tema, eu tenho aquele tema. E alguns lugares que eu tenho andado por aí, as pessoas que escutam têm me sugerido. Então estou anotando alguns deles, então eu espero que você também aí me mande mensagem. Também você pode entrar em contato pelas redes sociais da AJS Nordeste, que é a galera que está dando apoio a esse nosso podcast Vamos Juntos. O pessoal da JS tá lá no Instagram como a JS Nordeste. Basta você procurar, vai encontrar lá. Eles estão lançando muitos posts divertidos, muito legais, espero que vocês gostem. E ainda assim, quem dá origem a toda essa galera, quem tá por trás de tudo isso, Inspetoria dos Salesianos do Nordeste do Brasil. Pois é, procura por nós também lá no Instagram, Salesianos Nordeste, e aí você fala com a gente, vê todas as ações dos salesianos pelo Nordeste inteiro. Somos um grupo em movimento de salvação para a juventude e eu espero que você se junte a nós também nessa nossa caminhada. Vamos para frente. Sem mais delongas, vamos para o nosso tema. Como eu tinha dito no episódio anterior, o grupo jovem ele é formado a partir de muitos vínculos estabelecidos naquela comunidade. Ele é um espaço de acolhida, de formação, de partilha de vida, de fé. É um lugar de crescimento humano e espiritual dos nossos jovens. É meio que a proposta aqui também do nosso podcast, né? Um lugar de formação, de crescimento. Porém, num grupo jovem, vocês têm mais troca aí, tem mais interação. Vocês aprendem uns com os outros, fortalecem então a sua vida de fé. Pois é, minha gente. Mas como
os grupos jovens vão sendo realizados? Como é que a gente desenvolve um grupo jovem? Na internet e nas bibliotecas por aí católicas, a gente encontra muito material que pode nos ajudar nesse caminho. Mas eu trouxe para vocês, logicamente, também algumas orientações que espero que vocês gostem. Eu peguei, com certeza, por base, muitos subsídios que podem nos ajudar. O principal deles é um livro chamado, olha que nome, Grupo Jovem Paroquial, Jeito Jovem de Ser Igreja, da coleção Igreja Jovem, volume 2, da nossa querida CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, organizado pela Pastoral Juvenil, pela Comissão Episcopal de Pastoral para a Juventude. Então vamos embora. A diferença que um grupo jovem faz numa paróquia ou numa realidade onde ele se encontre é enorme. A inserção do grupo jovem na realidade eclesial faz com que o próprio grupo de jovens tenha participação ativa nas diversas ações de sua comunidade. Isso pode estar inserido aí na liturgia, nas questões artísticas de música, dança, teatro, várias outras ações missionárias, eventos, ações solidárias, entre tantas outras atitudes. Essa participação ativa, muitas vezes, começa ou se fortalece justamente por uma maior proximidade e entrosamento que o grupo de jovens pode proporcionar ali na sua dinâmica. Os grupos jovens são um caminho para que outros jovens conheçam ainda mais a igreja e a sua realidade local. Esses grupos também podem desenvolver muitas lideranças cristãs justamente por causa de sua própria dinâmica. Vai conseguir abrir caminhos para a realização vocacional, aquilo tudo que a gente tinha falado no episódio anterior, só para a gente ir relembrando. E agora vamos dar alguns passos na formação de um grupo novo de jovens. Gente, primeiro passo, quem convidar? O primeiro passo para a criação de um grupo jovem é fazer convite. Você vai convidar primeiramente na igreja, nos grupos de crisma, nas escolas dos arredores da comunidade. Então, para isso, você pode criar cartazes, fazer posts na internet e sair distribuindo, divulgando e convidando todo mundo para o primeiro encontro desse grupo jovem. Assim, já vai chamando bastante atenção a essa realidade. Segundo passo, um acompanhamento. É importante que seja escolhido um adulto ou algum jovem com mais passos na caminhada. Isso vai fazer com que essas pessoas sejam como que âncoras que vão fortalecendo, segurando ali a galera do grupo para que não saia por qualquer caminho aí à torto e à direito e se perca no meio do caminho. Então um adulto assessor, um acompanhante ali de referência vai ajudar bastante a vivência de vocês aí na sua realidade. Procure alguém da sua comunidade que realmente seja entrosado com a realidade de juventude, que se importe mesmo com o fortalecimento e o crescimento da juventude como um todo, não somente numa área específica, mas como um todo. Uma pessoa bem resolvida, psicologicamente, afetivamente, que vai realmente fortalecer aí a caminhada de vocês, tá? Escolha essa pessoa. Para quê? Para apoiar vocês, orientar e acompanhar. Essa pessoa deve aceitar e saber ficar em segundo plano, para que ela não seja o mestre daquele grupo, né? Para que ela não seja um chefe com seus subordinados. Pelo amor de Deus. Ela vai ficar em segundo plano ali porque vai assessorar apenas, apoiar quando necessário. Para essa pessoa tem que ser humilde, né? Além de ser uma liderança, ela tem que ser muito humilde e ela tem que ajudar os jovens a serem protagonistas. O que é o protagonismo? Só por uma palavrinha aqui bem rápida. O protagonista, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é aquele ator que está ali na frente. E a gente diz que é o ator protagonista, né? O que é o ator protagonista? É a pessoa que vai levar a história adiante. No entanto, numa história, num conto, numa produção artística, essa pessoa ela apenas vai mostrar aquilo que o autor escreveu. Ela não tem verdadeira autonomia. Só que o protagonismo que a gente espera não é o de um ator de novela. O protagonismo do jovem tem que ser de verdade, de planejamento, de estar ali levando a história com seus próprios passos. Claro que orientado e apoiado, mas nunca subserviente a algum adulto. Pelo amor de Deus, não seja assim. Não crie esse passo. Dê o passo de buscar alguém que realmente seja valioso no acompanhamento de vocês. E que tenha unidade com seu pároco também, ou unidade com o diretor de sua escola, ou do animador da sua comunidade, enfim. Uma pessoa que tenha unidade ali com o restante da nossa comunidade de fé. Terceiro passo,
formar o primeiro encontro, organizar um primeiro encontro. Ele deve ser, antes de tudo, muito alegre, com um tema que chame a atenção, ou seja, que fale com a realidade da galera que está ali, e deixar muito claro, logo no primeiro encontro, a proposta de trabalho do grupo. Para que o grupo vai existir? Ele tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, para não ficar à deriva aí no mais se perder. Se ligue nisso, isso é um grande perigo. Quarto passo, procurar e atualizar bons subsídios. Claro que a gente não vai inventar um grupo jovem e criar tudo do nada, né, gente? A igreja tem muita proposta interessante para nós. Tem muito site especializado, por exemplo, em Pastoral da Juventude. Tem a gente dos Salesianos, a partir do nosso carisma, que tem também material para grupo jovem. Aos poucos você vai formando ali uma biblioteca para o seu grupo. Enfim, procurar ter uma base aí boa de material, de estudo, para que a gente não fique tirando as ideias da cabeça e acabe ficando perdido aí no meio do caminho, né? Se ligar muito nisso, tá? Quinto passo, ter um objetivo, logicamente. Propor um objetivo, um lugar para onde chegar. O grupo vai existir para quê? Então, para isso, a gente tem que ter o quê? Um planejamento. Ver as dificuldades que os cercam. Isso tudo ali no início do nosso grupo, certo? E o sexto passo, quando surgirem as dificuldades, evitar o desânimo, cuidar para não formar grupinhos agressivos, né? Grupinhos tóxicos, que muita gente chama de panelinha, mas enfim, eu chamo de grupinhos tóxicos ali que vão destruir as outras pessoas que estão à sua volta, e sempre pedir ajuda. Não deixar de lado, não empurrar com a barriga algum desafio que o grupo esteja enfrentando. Sempre buscar pedir ajuda. Isso é muito importante para a vivência de vocês, para a formação do seu grupo jovem. Mas, para dar alguns passos mais profundos, a gente vai agora destrinchar alguns desses passos importantes para a formação do grupo jovem. Primeiro ponto que a gente deve pensar é esse chamado que Deus nos faz a uma vivência de comunidade. O chamado deve ser realizado de modo muito orgânico e convergente, tendo como meta motivar os jovens para um amadurecimento integral de sua vida. Então a gente não vai somente falar sobre uma coisinha lá no grupo, mas a gente vai abordar a vida do jovem. E envolver também os jovens que já estão aí de vivência de igreja em atividades mais profundas na nossa comunidade. Isso vai servir de garantia para que a fé vá mais longe do que o grupo de jovem, porque com certeza o que a gente vai costumar afirmar com insistência quando a gente fala de jovem evangelizando outro jovem é justamente um jovem que fortaleça sua caminhada, vá para frente e não fique assim à deriva. Além disso, deve mostrar a importância de realizar pequenas atividades dentro da paróquia para que sejam em breve formadores de opinião. Ajudem a levar a comunidade para frente, com certeza, com passos firmes. E vale ressaltar aqui que aquela pessoa que deseja ser coordenadora de um grupo jovem deve sim se preparar para ser coordenador ou coordenadora. Deve participar bem das atividades da sua comunidade, ser a primeira pessoa que veste a camisa da sua igreja, da sua comunidade. Deve também se formar muito na questão bíblica, se aprofundar nos estudos de fé. Bom, gente, como é que a gente vai dar liga nesse grupo? A questão da nucleação, né? O grupo ele vai ser formado por quem? Por jovens que já têm uma vivência na igreja, isso aí é beleza, mas também você pode procurar jovens que estão para além, como a gente disse logo no início, pode procurar jovens nas escolas, galera de fora também. Para quê? Para ir se mesclando ali e fortalecendo a sua vivência na comunidade. Porém, bem no início, as relações pessoais são mais importantes mesmo do que a própria doutrina que a gente ensina. Então, um grupo ele precisa ser coeso. Essa galera tem que estar realmente se sentindo unida. Ela tem que se entender enquanto um grupo. Essa é a fase, então, que o jovem ainda não despertou para uma ideia de ser fermento na massa. Por isso é importante deixar bem claro, um grupo ainda não existe de verdade só porque tem um pessoal indo nos encontros, não. São necessários alguns meses de reuniões ou encontros para que o grupo verdadeiramente se forme. Esse é o tempo de nucleação, de gestação do grupo, que pode durar alguns meses, tá? E isso aí é importante. Daí vão valer muitas atividades de interação, de entendimento. Os jovens vão se conhecendo, se integrando, se descobrindo nas reuniões, até entender a própria missão do grupo,
sua importância, os valores de um trabalho em equipe, como organizar esse trabalho em equipe, como atuar nele, qual vai ser o programa e o objetivo. E agora, como dar os primeiros passos depois que essa galera já está mais integrada, né? Formar um grupo jovem não tem relação com dar aula de religião e de doutrina cristã. Não é muito sobre isso um grupo jovem, não. Transmitir a mensagem por meio da arte, da brincadeira, da música, de muitas dinâmicas, além de cultura, de expressões corporais, é recuperar o sentido lúdico da evangelização dos jovens. Ainda não é hora de grandes atividades ou projetos, porque nesse período de início é fundamental que a galera tenha em mente que a evangelização do jovem é feita mediante um processo de educação não formal. Porque senão, minha gente, vai virar uma aula e vai ser muito chato. Esse momento de primeiros passos do grupo é um momento importante de formação. O jovem vai descobrindo então no grupo a sua comunidade. Vê um problema social, percebe que não está sozinho nessa caminhada e que essa empreitada de caminhar, de se desenvolver, ela possui e deve possuir uma organização. É a fase, então, de alguns conflitos pessoais, na qual algumas limitações começam a aparecer. A questão não é a limitação, mas como ela é encarada. Como é que a gente vai se ajudando, se apoiando para lidar com alguns problemas pessoais. E isso tudo vai fazendo com que o grupo se torne cada vez mais unido e fortalecido. Por isso que é importante avaliar a caminhada para ajudar a vencer as barreiras. Eu não vou avaliar o meu irmão, mas eu vou avaliar a caminhada que o grupo está tendo. E agora, o encontro. Como é que organiza o encontro? Como é que prepara? O que é que deve ter? O encontro do grupo jovem, também conhecido como a reunião do grupo, é um momento importante da vida do grupo, porque é o grupo acontecendo ali na prática, né? É no processo do encontro que o grupo vai nascer, crescer, amadurecer. É o lugar de verdade do encontro das pessoas na partilha da vida, para comungar a mística cristã, para se assumirem como sujeitos de aprendizagem no processo a ser vivido na dinâmica interna do grupo, e também algumas outras posturas frente à realidade, sempre motivados pela mística cristã. Então, para a formação do grupo jovem, para que esse grupo se fortaleça, um ponto importantíssimo tem que ter é a acolhida. Dê atenção muito especial para a chegada das pessoas, cumprimente cada um. Isso ajuda a ir criando assim, um clima de amizade, de família, de intimidade. Então, às vezes entregar um presentinho, né, uma lembrancinha do grupo pode ajudar bastante. Também preparar o ambiente, minha gente. Preparar o local com antecedência. De modo que esse ambiente arrumadinho já possa ir preparando a galera para entender a comunicação que tem que ser feita ali. O tema do encontro vai ser transmitido, mas não somente pelas palavras da gente. Os símbolos podem nos ajudar. Algumas frases, algumas figuras, alguns símbolos importantes que os jovens já conheçam ou que eles possam ser caminho para que eles conheçam alguma outra coisa, né? Isso vai ajudar muito a galera a ir se concentrando. Além do mais, falando de salesianidade, né? A nossa característica importante dos salesianos é a acolhida, né? Então a acolhida na igreja é muito fundamental. A música, então, aí vai entrar de cheio. Ela vai ajudar a gente a se animar. Quando o grupo começa a acontecer nas diversas reuniões, que elas não sejam reuniões soltas, desconexas, mas que cada reunião comece também com uma memória do que foi a reunião ou as reuniões anteriores. Como é que está a nossa caminhada? O que é que a gente vem falando, né? O lugar da memória do grupo é muito importante. Lembrar os pontos mais importantes que foram tratados no encontro anterior, lembrar algumas decisões tomadas, daí a galera que pode secretariar as reuniões, né? Ou tirar fotos, fazer algum registro, ver aí, avaliar o que cada um do grupo deve fazer na reunião, o que é que ficou de compromisso para realizar, enfim. Também, dentro da reunião do grupo jovem, a gente precisa dar um olhar para a nossa realidade. Não tem como a gente fazer uma vivência de verdade em um grupo jovem que seja frutuosa se a gente for alienados da realidade. Considerar a reunião como parte da vida concreta dos jovens, situar o ambiente onde ele vive é muito importante. A tarefa, então, desse momento é provocar um tema, um conteúdo a partir de um exercício em que todos os participantes possam ficar envolvidos ali. E aí depois,
confrontar este tema, essa realidade, com a palavra de Deus. Escutar a palavra e encarar a nossa vida e julgamentos à luz da palavra de Deus vai ser muito bacana para fortalecimento de cada pessoa no grupo. E muitas vezes, quando a gente trabalha um tema polêmico, fazer o jovem se perguntar como Jesus agiria diante de tal situação e através da leitura bíblica encontrar uma resposta adequada vai ser útil demais para essa galera. Em um momento de estudo, depois de confronto com as atitudes de Jesus diante de um fato semelhante vivido no grupo jovem. Então, para isso, a oração, minha gente, vai ser muito importante para o nosso momento. A oração entre os membros do grupo, né? Ali na nossa reunião. Por isso que a gente é convidado a, em cada reunião também, celebrar as nossas descobertas, celebrar aquilo que a gente vai entendendo em cada reunião, experimentando então se tornar cristão, viver a vida, porém não sozinhos, sabendo que Deus está com a gente o tempo todo. Isso é viver aí a abertura para a espiritualidade e aí exercitá-la conversando com Deus. É um momento de contemplação do amor de Deus. Nesse momento, não se pode ter um ato mecânico, somente rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas de fato ter um momento de silêncio, ou um momento de cântico, um momento profundo que vai ajudando a galera a entender-se acompanhados de alguém maior, que é o nosso Deus. Também os santos e os anjos nos ajudam nisso, mas o confronto mesmo é encontrar-se com o Senhor. Depois, a equipe mais fechada ali da coordenação do grupo, ou então o próprio coordenador com toda a turma, deve fazer uma avaliação periódica do seu grupo, né? Perceber se o objetivo daquela reunião ou daquelas reuniões tem sido alcançado, se o objetivo geral do grupo, vamos dizer assim, está aí no caminho de ser realizado, se as ações assumidas foram realmente realizadas e pelas pessoas que propuseram-se, né, ou que se voluntariaram a realizar aquela ação. Por exemplo, a galera da acolhida está acolhendo? Não tá? Qual que é a dificuldade? Aí a gente senta para conversar. Ou a galera que ficou de organizar a oração, organizou, teve criatividade, levou realmente a turma a rezar, utilizou cantos populares, ou mesmo músicas que tivessem a ver com o tema. A galera da música se preparou, enfim, fazer essa avaliação, né? E se realmente o encontro tá ficando bacana. Por fim, minha gente, a oração final. Então aí, só fechando, né? Como é que você pode fazer uma dinâmica aí pro seu grupo jovem, um itinerário, um roteirinho? Oração inicial, uma dinâmica de animação com músicas ou dinâmicas de entrosamento, um momento ali mais lúdico de interação da galera. Discussão sobre o tema do encontro ou o tema, né, do mês, não sei, vocês que vão organizar isso daí. A leitura da palavra de Deus como luz para esse tema, então o confronto entre a palavra de Deus e a realidade. Depois abre, gente, para a discussão da galera. Todo mundo vai falar junto, vai propor, vai frutificar ali o que a palavra fecundou em você. E aí o grupo finalmente vai encerrar a sua reunião com um propósito e uma oração final. Talvez algumas outras metas importantes durante a semana. Bom, acho que a gente deu bastante dicas para vocês, né? Se vocês quiserem aprofundar ainda mais um caminho aí para grupos jovens, se vocês procurarem no site da CCJ, que é o Centro de Cursos de Capacitação da Juventude, você pode encontrar a coleção completa na trilha do grupo de jovens. São 6 livros, eles estão sendo vendidos por R$ 54,00, mais o frete, logicamente. E aí essa trilha é muito interessante. Eu já tive, inclusive estou esperando a minha chegar novamente, porque eu emprestei e nunca mais voltou. Então são 6 livros bem interessantes assim do CCJ e é uma coleção assim maravilhosa que vai ajudar também os passos que a gente deve dar nos grupos jovens, na trilha do grupo de jovens. Além dessa dica também você pode procurar no site edbbrasil.org.br, letra E, letra D, letra B, brasil.org.br. Você pode encontrar um monte de livros de graça sobre salesianidade, sobre educação, literatura salesiana e lá por dentro, na seção de salesianidade, você vai encontrar também o material Itinerário da Educação à Fé dos Jovens, feito pela equipe salesiana de pastoral juvenil. E aí é só você preencher seu nome, telefone e e-mail, concordar com os termos de licença de uso
e, minha filha e meu filho, baixar esse material de graça para você. Tem muita coisa interessante nesse material, eu sempre recomendo para os jovens, inclusive estou recomendando para você agora, né? Procura se formar, procura se informar, e eu espero que de hoje em diante vocês aí na sua comunidade possam fortalecer muito seus passos na vivência de fé. O livro que eu tinha falado lá no início da CNBB, né, do grupo de jovens, traz então algumas metodologias de grupo de jovens lá na realidade paroquial. Uma dessas metodologias é a Léxio Divina, por exemplo. A centralidade da palavra de Deus vai permear, então, toda a ação evangelizadora a partir da Léxio Divina, que, inclusive, a gente tem aqui, nos primeiros episódios do podcast Vamos Juntos, uma fala sobre a Léxio Divina. É um estilo muito maravilhoso de oração, que acho que pode ser muito interessante, um encontro por mês, vocês fazerem uma Léxio Divina de grupo ali na comunidade, entre vocês, ou promover, por exemplo, para os grupos de Crisma. Nossa, ia ser o máximo. E se vocês estiverem aí, me chamem que eu quero participar, eu amo. Bom, outra metodologia interessante é a roda de conversa. Vocês podem pensar assim, para a semana, gente, tá aqui esse link, vamos todo mundo dar uma lida ou um vídeo. Semana que vem a gente vai propor uma roda de conversa aqui, cada um vai puxar um tema a respeito daquilo que falou o vídeo ou o texto. E aqui a gente vai debater semana que vem. Acho que isso ia ser uma iniciativa muito maravilhosa entre vocês, viu? E, gente, procurar os subsídios. Como eu já falei para vocês, isso é a proposta aqui do nosso material, né? E também, gente, tem outros materiais como o YouCat, do CAT, tem o Catecismo da Igreja Católica, tudo isso pode ajudar a gente na nossa formação. E aí o seu grupo jovem vai ter muito pano para manga, muito tema interessante para fortalecer, para aprofundar. E aí, ajudou? Bom, se a coisa do adulto tá um pouquinho difícil de encontrar, procure os religiosos ou religiosas aí da sua comunidade. As freiras e os irmãos podem ajudar muito a galera nesse sentido. Não deixa de procurar esse pessoal porque eles têm muita coisa a oferecer. Gente, acho que já deu, já falei muito sobre essa vivência de grupo jovem que eu amo muito. Gente, esqueci um negócio. Proponham retiros, façam momentos de espiritualidade entre vocês, também é muito bom. Gente, acho que, como eu falei para vocês, já esgotamos muito esse tema, já falamos bastante sobre ele. Claro que sempre pode acontecer alguma coisa aí, algum tema que eu deixei aí falando só um pouquinho, só rasinho. E se você quiser, a gente aprofunda nos próximos episódios. Mas nós estamos encerrando então esse nosso episódio e essa nossa pequena série de 2 episódios apenas sobre grupo jovem. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre esse assunto, estamos abertos. Basta você mandar a sugestão de tema, como eu já disse lá no início, para os nossos Instagrams. O meu, Antônio João Neto, e da AJS Nordeste. Não deixa de seguir a gente, de comentar nossos posts e de mandar sugestões sobre os nossos próximos temas do podcast Vamos Juntos. Vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desses 2 episódios, espero que vocês tenham crescido um pouquinho na fé e se inspirado a desenvolver o seu grupo jovem por aí. Vai ser muito legal saber que vocês estão crescendo, desenvolvendo-se na fé. Gente, o grupo jovem, eu levanto essa bandeira até o fim, sabe por quê? Porque é um caminho verdadeiramente útil para a gente fortalecer a nossa caminhada. De verdade, a gente aprende a ser igreja. E bom, tantas coisas maravilhosas, tantos amigos incríveis a gente junta para a vida toda lá no Grupo Jovem. Acho que vai ser muito bacana saber depois os frutos que esses episódios estão dando aí na sua vida. Conta pra gente, tá bom? Eu agradeço demais a tua companhia aqui com a gente. Espero que você continue dando passos conosco nos próximos episódios do nosso podcast. E vou te deixar agora com uma bênção para que você viva muito bem a sua semana, para que o Espírito Santo te inspire cada vez mais a uma vivência mais comprometida na comunidade. Se Deus quiser, a partir de uma vivência de grupo jovem, que eu vou ser muito feliz ao saber que vocês estão fortalecendo aí na sua comunidade, tá bom? Deus te guarde, te abençoe, te proteja e te ilumine em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze pelos jovens de sua comunidade, rezem por nós, salesianos, para que a nossa missão continue acontecendo e de um jeito como o Espírito quer. E nos encontramos, se Deus quiser, nos próximos episódios do nosso podcast Vamos Juntos!
Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.